Olá pessoal, nesta aula nós vamos revisar tudo que a gente fez até aqui. Então vamos começar? Então, nós aprendemos a configurar um banco de dados de MySQL no Golang, tá? Primeiro de tudo, a gente tem que importar o pacote database/SQL. Precisamos também de um driver. No meu caso, eu estou usando MySQL, então preciso do driver que tem aqui do github.com/go-sql-driver /MySQL. Note que tem que ter esse underscore aqui com espaço antes, porque esse pacote aqui, ele vai implementar a interface definida pelo database SQL, então precisa desse underscore. Então nós fizemos aqui configuração do banco de dados da seguinte maneira: você chama a função método open do SQL, no meu caso driver de MySQL, e passa aqui as credenciais: usuário, senha, @tcp, no parênteses, nesse caso o IP ou localhost que eu usei, dois pontos, a porta do MySQL 3306 barra o nome da database, banco de dados, tá? Se não tiver erro, tudo certo. Usamos o ping para realmente ver se a conexão, os credenciais funcionaram, porque só fazendo o open não checa a credencial ainda. Então usamos o ping. Então depois disso nós configuramos lá o servidor, usamos, né, o Gorilla Mux, né, se lembra desse pacote, para poder a gente lidar com os parâmetros de rota de maneira mais eficiente, mais fácil, conveniente, quero dizer. Tá? Então, com isso, nós criamos um novo roteador, né, Mux New Router, e usamos esse ponto /true para poder não ter problema lá da barra que fica no final da sua rota. Pode ter a barra ou não, então, para lidar com aquele problema, /true. Usamos um middleware aqui para poder setar o content type das nossas respostas para application.json, senão o cliente não interpretaria como formato JSON. Esse middleware é bem simples, a gente fez aqui. Roteador use middleware. Middleware tem essa assinatura aqui que você tem que retornar um handler. E a gente dá o retorno desse handler, function com R, e passa uma função aqui anônima. Função anônima aqui, tudo que eu faço é só setar o header. E eu passo o next serve HTTP com WR para poder ir para o próximo middleware se tiver, ou ele vai bater lá na rota, na função que lida com a rota. Então, vamos lá configurar rotas, temos várias rotas aqui. Rota principal, a gente já tinha, não tem nada demais lá. Então, tem a rota para listar os livros, né, o barra livros. Tem esse detalhe aqui do Gorilla Mux, você pode adicionar na cadeia, né, da função, chamada de função. Você fala .methods e o verbo de HTTP para essa rota. Então, só vai chamar o listar livros se for o verbo get. Temos o buscar livro para encontrar um livro, temos um parâmetro de rota, o ID do livro, tem que ser o método get, tá? Se fosse o método put, seria de modificar o livro. Se fosse o método delete, para excluir o livro. Para poder você cadastrar um livro, em vez de ser o get aqui do barra livro, vai ser o post, verbo post. Estamos seguindo o padrão REST, tá? Então vamos lá no listar livre. Então, listar livre aqui, nós fazemos a chamada do query, né, para poder fazer uma consulta de SQL para pode ter vários registros na resposta. O segundo argumento de retorno, né, segunda coisa de retorno, valor de retorno é o erro. Se o erro não for nil, isto é, tenha um erro, nós damos aqui uma resposta, nesse caso foi 500, código 500, internal server error. E tal, né?
Então ele está aqui, a gente faz uma fatia de livro, aí vai percorrendo os registros com o ponto next, põe dentro de um loop. Esse aqui é um while loop, né? Porque no Go todos os loops são for. Então é na verdade um while loop. Enquanto esse for verdadeiro, né? Nós vamos pegar, escanear, né? Usa o método scan para escanear o próxima linha, próximo registro. Passa o endereço, né? Um ampersand de cada propriedade da estrutura. Se não houver erro, ele leu o livro e nós pegamos e adicionamos a lista que a gente vai passar lá para a resposta. Damos o close aqui para poder fechar essa consulta. Tá? Se tiver erro, tem uns log aqui, mas não precisa retornar. Então, finalmente, criamos um novo codificador JSON e desse codificador codifica a fatia de livros, que como resposta é a lista de livros, de todos os livros do banco de dados. Mas é claro que no futuro você teria que ter paginação, né? Mas isso aí é um exercício para você fazer. Desafio. Tá, então esse é o listar livros. Temos também a rota para buscar o livro individual. Vamos aqui no buscar livros. Primeiro de tudo tem a parâmetro de rota com o ID do livro. Precisamos acessar parâmetro de rota. Você fala mux.vars, passa o ponteiro para HTTP request, o R. Diz, vai retornar o mapa de string para string. A chave é string, o valor é string. Nesse caso a chave é valor ID, então posso usar colchete assim para poder obter o valor, que é o ID do livro, mais em formato em que? Tipo string. Então temos que converter para inteiro. Usamos o strcom.atoy, A2I, né? Atoy, converter o string para o inteiro. Eu deixei como exercício para lidar com erro, mas tem a função lá de modificar que mostra como lidar com erro. A gente vai ver já já. Aí a gente dá o query row. A diferença entre query e query row é o query row só vai dar um registro como resposta. Né? O query ele dá pode ter múltiplos registros da consulta. Query row é só que você quer um. Né? Tem um where aqui. Where ID é isso. Você só espera um record. Então você dá o query row. Note que não tem o erro ainda aqui. O erro vai deferido lá para o scan. É no scan que vai ter o erro. Scan passa como parâmetros os argumentos correspondentes às colunas que você selecionou. Nesse caso tem 3. O ID, autor e o título. Não se esqueça do ampersand aqui. Tá? E a ordem importa. Depois disso, checa por erro e tal e tal. Se não tiver o livro, né? Não achou o livro no banco de dados, é só dar o 404, não encontrado. Se encontrou, ele vai e codifica o livro e manda como resposta. Legal. Pronto. Vamos lá ver como é que modifica um livro. Então, aprendemos a modificar um livro, parecido com o buscar livro, né? Que você vê a parâmetros da rota. Nesse caso, vamos lá. Vamos pegar o parâmetro de rota livro ID, converter de string para inteiro. Temos o ID do livro que a gente quer modificar. Como o cliente manda uma corpo, né, na requisição, a gente tem que ler esse corpo. A gente usa o weAllUtil, esse pacote, função readAll, com r.body, corpo da requisição. Se não tiver erro, né, a gente vai partir para a etapa de decodificação, né, daquela string que está no formato JSON para a estrutura de Go. Então a gente fala JSON.unMarshal, decodificar aquele cara para armazenar os dados numa estrutura de tipo livre. Tá? Não se esqueça do ampersand aqui. Com isso, a gente já tem os dados do livro na estrutura. Tá? Nesse caso, seria legal você adicionar a validação. Eu deixei como exercício de desafio.
A gente já fez para cadastrar, bem parecido. Você vai chamar o validar livros aqui, da mesma maneira. Logo após do unmarshal. Chama validar livros, vê se não tem nenhum problema de validação. Se não tiver, a gente continua aqui. Vamos fazer o quê? Bem, vamos ver se esse livro realmente existe no banco de dados, antes de modificar. Dá o query row para achar esse livro. Select ID, autor, título, from livros, where, ID é sinal de interrogação. Por que interrogação? Porque a gente não quer ter problema de segurança, a chamada injeção de SQL, que o cliente poderia ser um cara mau, e ele poderia escrever, por exemplo, ponto e vírgula, delete from livros. Aí, se fosse injetado aqui, né? Por exemplo, se ele botasse ponto e vírgula, delete from livros, ele iria deletar tudo da tabela livros, né? Não é bom. E acabar com seus dados. Então, para evitar a injeção de SQL, uso interrogação aqui e põe como segundo parâmetro para o carry row o valor correspondente aos sinais de interrogação em ordem, tá? Correspondente, respectivamente. Tá? Então, com isso, damos o scan de novo aqui, ver se não tem erro. Se tiver erro, isto é, esse livro não existe, então não pode modificar algo que não existe. Dá o 404. Se existir, a gente procede para dar o update. Olha o exec aqui. Eu usei exec porque eu não espero receber nenhum registro, né? Uma linha, tá, de volta. Então, update, livros, não sei o que. Tabela livros, set. Esses três, né? Essas duas. Dois campos, autor e título. Where ID, interrogação. Note que os argumentos aqui correspondentes respectivamente. E tal, e tal, e tal. E no final, se der tudo certo no update, não tiver erro, manda lá codificado, o livro modificado para o cliente. Então, isso é o modificar livro. Então, vamos ver aqui o outro aqui que a gente fez, excluir livro. Excluir livro, bem parecido também. Pega o ID do livro da rota, verifica aqui, olha aqui se não teve erro de conversão lá do ID. Né? Pode ser que o usuário digitou ABC, que não é inteiro, para o parâmetro livre ID, por isso que tem que ter lidar com erro. Nesse caso, ele retorna bad request, que é o código 400. Se deu tudo certo aqui, tal, converteu para inteiro. Primeiro tem que verificar se o livro existe antes de excluir. Será que ele existe? Você pode só selecionar o ID, porque não precisa dos outros campos, das outras colunas, né? Porque a gente só precisa saber se achou ou não. Se tem esse ID lá ou não. Então, só o ID, pega o ID, escaneia do ID do livro. Se não tiver problema, aqui tem. Se tiver, dá 404, não existe. Então, continua aqui, tal. Dá o delete com o exec, tá? Delete from livros, where, não se esqueça do where. Senão, se não tiver where, você pode perder todos os dados da tabela, porque vai deletar tudo. Cuidado. Where ID, sinal de interrogação. E tal, no final manda status 201 no content sem conteúdo, porque quando a gente deleta, não precisa mandar nada como resposta. Esse é o excluir livro. Agora vamos finalizar com o cadastrar livro. Lembra aqui? Cadastrar livro. Então, lê o corpo que o cliente mandou, decodifica do formato JSON para uma estrutura de Go, livro, faz a validação, né? A gente fez uma função validar livro, que tem as regras lá. Validar livro retorna uma string, se a string for vazia, significa que não houve nenhum erro. Se a string tiver mais de 0 caracteres, isto é, não for vazia, tem um erro. Esse erro de validação, que a gente vê aqui, se tiver erro, manda o 422, que é um código para dizer, ei, você tá tudo certo na sua requisição, mas os valores são inválidos, né? Sua sintaxe está certa. Então, mais os valores a gente não pode aceitar.
estão inválidos. Então, manda a resposta com erro, a gente fez essa estrutura para poder representar esse erro de resposta, né, da resposta. Então, vê aqui só a validação. Validar livre bem simples, retorna uma string, checa as regras aqui que a gente fez. Se, por exemplo, você tem um livro, tem um autor do livro, não pode ser em branco. Então, se o comprimento da string autor for 0, isto é, não tem nenhum caractere, a gente tem que dar erro. Então, retorna isso. Ou se o total número de caracteres que foi fornecido do autor é maior que 50, a gente retorna um erro. Note que esse número é arbitrário, que a gente só escolheu porque no nosso banco de dados, a coluna de autor, né, tem var char 50, né, no máximo 50 caracteres. Isso é arbitrário, você escolhe o que você quer que esteja o máximo. Isso é só para demonstrar que a gente pode fazer essas validações de caractere. Mesmo corpo título, eu botei no máximo 100 caracteres, por isso que tem essa regra aqui. Eu dividi aqui só para você entender que a gente pode fazer várias regras. E pode dividir em vez de combinar. Pode combinar ou dividir, qualquer coisa. E no final aqui, se não houver nenhum erro, né, se todos esses ifs forem falsos, né, condições, isso significa que não houve erro de validação, retorna string vazia, o livro está válido. Eu também mencionei anteriormente que nesse caso só retorna um erro. Se você quisesse retornar múltiplos erros, é só converter de string para uma fatia de string, né? Aí, em vez de dar o return aqui, você faz uma lista de livros, fatia de livros, e dá o append, né? Lembra? Append. E no final, em vez de retornar a string vazia, você retorna aquela fatia de livros, a lista que você compilou depois de rodar por todas essas regras. Aí de volta ao lado cadastrar, você checa em vez de... Vai ser a mesma coisa, né, na verdade, porque o length também vai ser de uma lista, né? Se o comprimento da fatia for maior que 0, teve erro. Se for 0, não teve erro. Tá? Então, resposta com erro é uma estrutura bem simples, que tem um campo chamado erro, que é do tipo string, lá do formato de JSON aparece como a chave erro. Tá? Então é isso, depois da validação, se tudo der certo, a gente dá um insert para poder cadastrar esse livro. Insert entre o nome da tabela, os colunas e os valores com interrogação, não se esqueça, para evitar a injeção de SQL. Valores aqui correspondentes, respectivamente. Nesse caso aqui, a gente teve que obter o ID que foi gerado pelo banco de dados, né, do auto-incremento. Nesse caso, a gente usou o last insert ID, essa função a gente chamou, que vem do resultado aqui. Aí a gente pega o ID gerado, se não tiver nenhum erro. E a gente seta para essa estrutura novo livro, que esse novo livro vai ser enviado como resposta ao cliente, com os dados, porque o cliente vai saber do ID que foi gerado, né? Vai ter o novo livro enviado como cliente, esse novo livro vai conter o ID que foi gerado do banco de dados. Tá? Então, por essa só, a API que serve formato JSON, né? A gente fez os CRUD, né? Create, Read, Update, Delete, para criar, leitura, atualização e deletar dados. MySQL, né? Uma estrutura de livros. Muito obrigado por assistir e te vejo na próxima, tá? Até mais.